Tudo certo? Todos me ouvindo? Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Muita gratidão por partilharmos deste momento. É uma honra poder estar dividindo com vocês. Vamos começar pela... Tem uma criança aí? Ouvi um barulho. É um bebê. Eu ia pedir para me ajudarem. Todos receberam a oraçãozinha. Fiz bem pequenininha para que vocês carreguem com vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Com certeza boa parte conhece, que é uma oração bem antiga, dos nossos avós, né? Com certeza. O tema da nossa palestra hoje, Jesus, os anjos e o papel do deserto em nossas vidas. O deserto que muitos de nós enfrentamos por diversas vezes ao longo das nossas vidas. Alguns desertos penosos, muito áridos, difíceis, e os pequenos que passamos também. Então, vamos nos preparar porque a gente vai encontrar Jesus nesse deserto. Eu vou pedir para vocês estarem de coração aberto, alma despida. Vamos colocar as mãos aqui na frente do chakra cardíaco em prece. Vamos reverenciar Jesus humildemente, resilientemente. Abaixemos as nossas cabeças porque estamos diante de Jesus. Tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a... Coloquemos as nossas mãos em formato de concha. Vamos subir lá um pouco, porque aqui nós vamos colocar diante de Jesus todas as nossas dores. Nesse primeiro momento, todas as nossas dores, tudo que te aflige a alma, tudo que está te dilacerando neste deserto que adentramos. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que um dia Entregue a Jesus as suas dores. Peça a Ele com muita humildade a renovação da sua alma, a renovação do seu ser, a sua ressurreição, pois estamos em um período nos preparando para isso, para a ressurreição de Cristo. E vamos com Ele juntos nessa jornada para a nossa ressurreição. Porque sim, é o que Ele quer, é o que o Criador quer. Os espíritos amigos, nosso anjo, nosso mentor, chamemos como quisermos. É isso que a espiritualidade quer. Que a gente se restaure,
que a gente entregue com muita confiança e abertos que subir toda a nossa dor. sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, nada, do que pensava encontrar. E agora, abertos para que a nossa alma seja ressignificada, podemos ir retornando para a gente começar a nossa reflexão. Eu sou uma pessoa espiritualista. Na outra palestra que eu fiz, né, eu dividi isso com vocês, muitos eu já conversei pessoalmente, mas estudo as diversas religiões, fiz teologia também, e eu gosto muito, né, de tudo o que todas as religiões nos oferecem, né, porque esse é o propósito, a gente se alimentar e se nutrir de tudo o que é melhor para a evolução do nosso espírito. Mas a minha base, ela é bem católica, desde pequena, e esse período da Quaresma é um período que ele sempre me marcou muito, sobretudo pelos atos litúrgicos. Eu ia muito com a minha avó, minha família é de uma cidade bem pequena, Santa Rita do Passa Quatro, e é muito forte isso em cidade pequena, né? E as procissões, né, as vigílias. Então eu sempre fui muito. E esse período da Quaresma, ele sempre foi muito forte para mim, nessa questão de ressignificar mesmo, de você, de alguma maneira, você ter a sua ressurreição. E a ressurreição da alma, né? Nós precisamos ter a ressurreição da nossa alma. A gente precisa acreditar nisso. E a reflexão que eu trago aqui é: Jesus, enquanto espírito extremamente evoluído, em uma palestra do Haroldo, ele diz que quando Jesus veio até nós, quando ele precisou encarnar no corpo humano, ele não representava nem 5% de tudo o que ele é, da magnitude que ele é. Então, isso é de um amor extremo. E a nossa gratidão tem que ser infinita. Porque o que ele trouxe para nós foi realmente isso, um amor muito grande. E como estamos falando de deserto, eu vou ler para vocês a passagem de Jesus após o batismo dele, quando o Espírito de Deus, Criador, o direciona ao deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. A música? E 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Demônio,
transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: dar-te-ei tudo isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio se retirou, o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Nós acabamos de ler que Jesus foi direcionado ao deserto pelo Espírito Santo, pelo Criador. Por que um ser de tanta luminosidade se submeteria a isso? Santo Agostinho, ele nos traz algumas reflexões a respeito. Antes de entrar em Santo Agostinho, a gente fala sobre o anjo, né? Após todo o sofrimento, os anjos vieram servi-lo. Já pararam para pensar que todos nós temos um anjo? Na verdade, temos vários, né? Vários que nos cuidam, vários mentores, mas todos nós temos um anjo que é só nós. Eu sempre penso no meu: olha, você faz o favor de ter asas bem grandes, para quando eu precisar você me abraçar afetuosamente. Lúdico, né? A gente precisa desse lúdico. Que a gente possa enxergar o nosso anjo, o nosso mentor, belo. A gente precisa disso, desse lúdico. Com asas muito grandes, né? Para que a gente jamais se sinta só. Nós nunca estamos sozinhos. Jamais. E Jesus, ele se submete a essas provações no deserto, segundo Santo Agostinho, tá? Para nos ensinar grandes lições. Mas existe uma que é a principal. Nós nunca vamos nos livrar das provações, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele sabia todas as passagens, tudo que deveria ser feito. Essa é a verdade. Questão do orai e vigiai, também Santo Agostinho cita. E o Santo Agostinho, ele diz pra gente, né, que Jesus foi tentado nos 3 pilares, os principais, que podem levar a nossa jornada terrena ao desvio e até mesmo à destruição. O pilar primeiro, o deleite da carne, os prazeres da carne, quando ele é tentado a transformar as pedras em pão. E aí ele dá uma resposta sábia e de disciplina. A outra, o afã de glória, palavras de Santo Agostinho, que é o ego, quando ele é levado ao alto. Olha, você pode se jogar aqui, os anjos vão te segurar. Quantas vezes, né, nós que a gente trabalha em ajudas muitas vezes, e aí acontece algo, isso também é uma provação. E nós muitas vezes falamos: poxa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ando assim, eu ando assado, e acontece isso, né? A gente cai nessa soberba. Isso também é segundo Santo Agostinho, né? Porque a fé testada, é a nossa fé testada. Olha só, Jesus, nem 5% de tudo de maravilhoso que ele significava, que ele significa, né?
quando ele estava aqui presente no corpo terreno. E ele soube o que dizer, porque ele estava enquanto humano. A ambição de poder. Jesus, ele não se ilude. Segundo Santo Agostinho, por causa da máxima maior, que é o propósito dele, o amor fraterno. Ele sabia a certeza absoluta e por isso esteve aqui. Somos todos irmãos. Então não adiantaria nada ele se submeter ao poder e dominar todas as terras. Isso é o que Santo Agostinho traz para a gente. Quando nós passamos por grandes provações e nos encontramos no deserto, necessariamente precisamos deixar bagagens, deixar hábitos, deixarmos pessoas, deixarmos uma parte de nós. Jesus, quando ele estava no deserto, com certeza ele precisou deixar algo. Com certeza ele precisou. Ele passou por todo esse sofrimento humano para mostrar para a gente que sim, é possível. É possível você não vai se livrar das tentações, mas é possível você enfrentá-las de maneira sábia. E se nós conseguirmos deixar tudo isso para trás, aí sim construiremos esse novo. Foi o propósito dele, ele foi para o deserto para passar por tudo isso, para ser testado mesmo. A jornada da vida, nós vamos acumulando situações que vão se tornando sombras insustentáveis. Aqui a gente traz Carl Jung, a questão da sombra, né? Segundo Jung, a nossa alma seria como um iceberg. E nós ficamos mostrando para todo mundo só essa parte ao longo das nossas vidas. Em redes sociais, elas são a nossa maior prova. Estamos lá. Só que as nossas sombras, elas estão desde a infância aqui. E ao longo da vida, a gente não quer olhar para elas. E daí esses desertos vão surgindo. Mas aí de repente chega o Saara. E não tem mais como fugir. Vai ser só você e Deus. E aí muitas vezes vira o efeito sombra. A sombra te toma. Essa é a definição de Jung. Ela vai te tomar. E é ali que não tem como escapar, porque você se depara com a sua essência, com o que você realmente é. Quando você adentra esse Saara, esse deserto da alma, é você e Deus. E você vai ter que enfrentar, senão você não vai sair dele. Nós seguimos, mediante essa criação de sombras, criando personas, É isso que faz a sombra ficar gigante. Personas, do grego ali, máscaras. Até chegar um momento que a gente não sabe mais quem a gente é. É máscara em todos os sentidos. Em todos os ambientes, e as redes sociais potencializaram isso. Tanto que elas potencializaram um número crescente de quadros depressivos, de suicídio. Por isso, o não enfrentamento, e a criação de diversas pessoas. E aí a gente não sabe mais quem somos. Jesus, quando ele estava ali naquele deserto, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente o que deveria ser feito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E orou e vigiou o tempo inteiro. É lá nesse deserto que nós nos depararemos com as nossas maiores mazelas, o nosso pior. Quando a sombra explode, é o nosso pior. O nosso pior que surge. Elias foi um dos maiores profetas bíblicos. E Elias
também passou por isso. Ele foi levado ao deserto pelo Senhor, mas chegou um momento que ele não aguentava mais e ele pediu a morte. Ele pediu para ser levado. Ele implorou ao Senhor: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Até que sem forças ele dormiu. E aí, amorosamente, ele é acordado por um anjo que o alimenta. Olha o anjo novamente. Quantos de nós, em determinadas situações extremas, não agimos como Elias? Quantos de nós, em desespero, eu não quero mais estar aqui? Quantos? E quantos de nós não fomos amorosamente acudidos, alimentados, seja material ou espiritualmente, por um anjo, ou o nosso próprio anjo, ou um anjo que está na terra, seja um amigo, uma pessoa, uma palavra. Eu vou ler para vocês sobre a dor nesta obra. O profeta Khalil Gibran, ele usa muito algumas passagens, ele volta, né, a própria Bíblia. Uma mulher pede a ele para falar sobre a dor. Sua dor é o rompimento da casca que aprisiona seu conhecimento. Assim como a semente da fruta precisa se romper para que o seu coração se revele ao sol, vocês devem conhecer a sua dor. E se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria. E aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos, e as observariam serenos pelos invernos de seu luto. Muito da dor que sentem vem de sua própria escolha. É a poção amarga com que o médico que há em vocês cura a parte que adoeceu. Confiem no médico, portanto, e bebam de seu remédio com tranquilidade e em silêncio, pois sua mão, embora rígida e ríspida, é guiada pela suave mão do invisível. O invisível aqui é o Criador. E a taça que ele, o Criador, oferece, embora lhes queime os lábios, foi feita do barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Ele está dizendo para a gente confiar na lei da vida, em Deus, no cosmos. E aqui, como ele fala do oleiro, eu trago mais uma passagem bíblica. Quando Jesus pede ao profeta Jeremias que vá até a casa do oleiro. Eles chegam, o oleiro está fazendo um vaso e o vaso se quebra. Ele faz outro. Jesus então diz a ele: como é o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. O que isso significa? Isso é de uma profundidade extrema. Que Deus pode fazer tudo novo. Essa é a mensagem. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E se estivermos abertos, assim como o Lauro falou no começo, na abertura que ele fez, precisamos estar abertos. Ele nos refaz. É isso que Jesus quer dizer. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Porque na interpretação bíblica,
Deus formou o homem do barro, da terra. Deus é o nosso oleiro. Ele irá nos modelar. Que não tenhamos medo, jamais, de sermos um homem novo, uma mulher nova, um ser humano novo. Pois mesmo que a gente esteja quebrado, dilacerado, tal como ficou Elias lá no deserto, que ficou desacreditado de tudo, que possamos acreditar que Deus trabalha em nós para nos restaurar, para nos transformar. E é com o sentimento, a mente e a alma restaurados, renovados por Jesus, que eu peço agora, primeiramente lá atrás eu pedi para a gente entregar assim as nossas dores, que nos dilacera, mas agora a gente vai entregar o nosso pedido mais profundo, em beleza, em gratidão, a Jesus, nas mãos do nosso anjo. Pois daqui a pouco vai tocar uma música e ela vai mostrar pra gente que a gente precisa glorificar a nossa existência. Saber que somos merecedores da misericórdia de Deus. Somos merecedores, nós merecemos a misericórdia de Deus. A gente tem que ter isso muito claro para que a gente tenha a nossa vida refeita. Nós somos merecedores. Então que a gente entregue. E para reafirmar esse nosso merecimento da misericórdia, eu trago uma outra passagem bíblica. Quando Nicodemos, o fariseu, vai até Jesus para falar a respeito dos milagres. E Jesus diz a ele: em verdade, eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele afirma para a gente, para que a gente renasça. E é com esse sentimento que eu peço que a gente ouça essa música. Ela é uma oração, como se fosse uma oração, então ela vai ser a nossa oração antes de irmos ao passe. Pode ser, acho que é melhor, né? Pode ser. Que a gente glorifique a nossa existência. Entreguemos os nossos pedidos, aquele mais profundo, aos anjos, ao nosso anjo. Sempre que amanhece, ouço anjos a cantar, agradecendo ao Santo Deus pela nova criação. Então eu percebi que a cada manhã, carinhosamente Deus me toca e me refaz com as próprias mãos. Sempre que levamos louvores ao céu, são os anjos que os entregam nas mãos de Deus. E Deus os abençoa com amor e com unção. E os anjos trazem tudo isso ao nosso coração. Seus pedidos e os meus são levados a Deus pelos anjos do Senhor, que trazem de volta todo amor que há no céu. Seus pedidos
louvores ao céu. São os anjos que os entregam nas mãos de Deus. Deus os abençoa com amor e com unção. Os anjos trazem tudo isso ao nosso coração. Seus pedidos e os meus são levados a Deus pelos anjos do Senhor, que trazem de volta todo amor que há no céu. E do alto do céu se ouve cantar dos anjos louvando e adorando a Deus. E do alto do céu se ouve cantar dos anjos louvando e adorando a Deus. E do alto do céu se ouve cantar dos anjos louvando e adorando a Deus. E do alto do céu se ouve cantar dos anjos louvando e cantando assim: Glória in excelsis Deo. Os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre. Amém. Obrigada. A mensagem que eu tinha para deixar para vocês é essa: que a gente possa todos os dias glorificar a nossa vida e sim ter a certeza absoluta que somos merecedores da misericórdia divina. Que cada anjinho da guarda esteja com vocês nesta noite. A música termina com alguns sinos, né? Saímos do deserto e fomos para a Catedral Franciscana, a Catedral de Cristal. Estamos agora na Catedral de Cristal. Todos nós possamos olhar para esse deserto, ter feito a travessia e sairmos mais fortes, mais belos, mais humildes, sábios, muito sábios. É isso, pessoal. Gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigada.